Vamos para as nossas cartas narnianas, que elas estão hoje tremendas, né? Eu quero aqui avisar, né? Avisar que essas cartas são fictícias, tá? É cartas de ficção, ok? Que contam uma história fictícia de um país fictício com povo e pessoas fictícias. E não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade de pessoas, fatos ou instituições, ok? Beleza? Firme na represa aí, vambora. Macaco branco, folhas secas achadas de um antigo concurso em 1993, constataram que alguém que hoje está na grande árvore chantageando e mandando em todo mundo, foi reprovado 3 vezes, em 3 oportunidades, em exames psicológicos, que na época eram exigidos. Havia um grau de psicopatia gigantesco, e o mesmo não se achou apto para tal. Tendências a sadismos e um alto nível de agressividade e distúrbios de fatos e concordâncias no sentido de liderança e expectativa em atenção sobre tumultos. Essa é como é que fala? O negócio psicológico? A avaliação psicológica, né? De alguém muito conhecido aí, que você sabe quem é, né? Águias! Vão chamar macacos brancos para conversas íntimas. Eles moram em Nárnia do Norte e recolheram as folhas secas que foram levadas por faladores profissionais de Nárnia do Sul, para que eles deem suas opiniões sobre os passos que serão dados pelas águias e pela Dona Deia, né? Então, tanto as águias mais novas como a Dona Deia estão em Nárnia, caminhando livremente por aí. Todos eles têm em suas mãos já protocolos de outras terras, anunciando o mesmo tema, querendo participar das conversas entre amigos, principalmente sobre desvios de milhos vindos da terra do goleiro. Isso está vindo à tona lá em Nárnia do Norte, com nomes e sobrenomes de moradores importantes de Nárnia Central que já foram identificados pelas águias. Será outro divisor de águas, diz o macaco branco, que levarão os macacos brancos que estão em Nárnia do Norte a terem um lugar de honra na condução das conversas íntimas das águias. Hoje, em uma conversa, foi lembrado de uma frase, de uma conversa, de um príncipe antigo que já foi para a Terra do Pé Junto há muito tempo, da Terra da Pizza, que nós vamos nominá-lo Mário Buracos. E ele disse numa certa conversa com uma pessoa que enviou aqui para o Macaco Branco essa conversa, disse o seguinte, que a criação dos ratos, isso mesmo, eles começaram a criação dos ratos na Terra da Pizza, era um erro. E que com o tempo, os ratos abandonariam os 2 partidos primos, sobre todos, abandonariam os 2 partidos que eram primos, Partido dos Ratos e o Partido dos Penudos, que participaram da criação dos ratos e da Ratolândia, tá? E que todos os lugares que eles iriam controlar, pois foram criados para controlar lugares políticos de comunidades, eles não só não iriam controlar sozinhos, como também a divisão que foi aplicada no início, no princípio, quando os ratos foram criados, o grupo dos ratos foi criado, pelo Partido dos Penudos e dos Ratos, eles teriam que deixar pelo menos 30% de tudo aquilo que eles ganhassem nos baldes, para que fossem distribuídos entre os irmãos. Mas esses milhos arrecadados em tal balde desapareceram e ninguém mais tem notícia deles, a não ser os ratos. Segundo esse grande príncipe antigo, conversando com seu primo gambalístico, disse num regabofe, no palácio, que todos os erros atribuídos à formação deste grupo seriam atribuídos a qualquer príncipe que viesse, mesmo que fosse contraditório aos tempos dele e de sua ideologia. Ele acreditava que o time do Ratola seria traído e dividido e que então seria extinto por eles mesmos. Na condução desta conversa, esse amigo me confessou que o medo de todo o clã dos Penudos é que um dia sejam associados aos macacos negros e principalmente ao Ratola, sendo que eles foram um dos criadores deste negócio. Scarface, milho vivo. Grandes abanadores de milhos estão se virando para achar onde guardar milhos vivos, isso mesmo. Porém, os porta-baldes se fecharam e agora eles precisam fazer os milhos girar. Agora não tem como deixar nos ninhos escondidos, nos ninhos altos, porque já todo mundo se ligou, muito menos no porta-mala de algum lugar por aí estacionado. Os modus operandi não podem se repetir. Ratos
podem ser expulsos da Petroratos. Isso mesmo. Por aí que ratos escolhidos a dedo em lugares chaves, pois há vazamentos de folhas secas de lá, de que o gambá recebe relatórios. A roubalheira de Petromilhos começou assim que o gambá entrou. E agora eles querem superfaturar a recompra de coadores de água suja. Querem justificar os milhos que recuperaram, que haviam sido tomados nos lavadores de carros rápidos, fazendo acordos para engordar seus baldes. Querem comprar os moradores de Nárnia Central com Petromilhos. Porém, a Petroratos promete uma folha seca minuciosa junto aos corvos, detalhando todos os ratos. Como eu havia mencionado há algum tempo atrás, trancaram os açougueiros em Nárnia do Norte e eles não podem mais andar lá de bolsa. O povo do leste quer fechar uma folha seca com Nárnia, que só vai vender qualquer tipo de coisa para Nárnia mediante a entrega adiantada de milhos. Sim, compras não vão ser mais liberadas sem o respectivo milho. E qualquer negócio só com pagamento de milho adiantado, pois os gambás já estão devendo para o povo do leste, deixando dívidas antigas para trás. Secretária. Recebemos pelos espelhos narnianos uma notícia de uma agência de pesquisas narnianas. Vamos narrar. Preciso falar com o gambá. Desculpe, senhor. Agenda fechada. Por favor, não venha com essa história pra cima de mim. Já sei o que tá acontecendo. Diga pra essa desgraçada que se ela quer que eu continue melhorando os números deles, ela precisa começar melhorando nossa comunicação. Não tem como eu mascarar mais. Os faladores estão em cima de mim. A CTTN já ligou aqui e pediu relatórios e a auditoria das pesquisas que estamos fazendo para poder fazer anúncios e programas. Diga a ele que não posso fazer mais nada. Não vou mais maquiar ninguém. Nada. Ele tem o meu contato. E se quiser que eu faça isso de novo, vai ter que vir com baldes cheios de milhos e parar de me enganar e me dar o golpe. Presentes entregues e muitos agradecimentos. Hoje recebemos um espelho narniano do Lindinho. Abre aspas. Se esse filho da puta que está aí não começar a falar comigo, vou começar a falar com ele de um modo diferente e lembrá-lo do passado. Aliás, ele não, essa desgraçada aí, porque agora quem manda é ela. Samaritano, recebemos informações de que a família dos ratos importantes na Ratolândia estão pedindo proteção para os corvos. A guerra está se achegando. A proprietária das bolotas apreendidas na praia, vindas de outras terras, já foi descoberta. São importantes personagens de Nárnia Central, mas ainda vão ficar no silêncio, porque por enquanto não podemos falar nada. Por incrível que pareça, está vindo do podre todas as bolotas grudadas nos grandes transportadores de aço. Os samaritanos se reuniram ontem na praia e tomamos uma decisão, mas ainda precisamos esperar o príncipe chegar para pôr em prática. O negócio que encontramos é muito grave e muito sério. Os faladores não serão avisados, porque vão ocultar e desqualificar todo o trabalho dos samaritanos. O macaco negro já sabe de tudo. Descobrimos agora que temos um vazamento. Os narnianos da praia estão sob toque de dormir. E os faladores estão proibidos de falar nisso. Foram ameaçados nas suas próprias casas. Os faladores estão recebendo ameaças dos ratos e estamos esperando a guerra, que está para começar pela Praia Baixa. Sombra, já é visível uma divisão no Partido dos Ratos. Eles estão com o gambá, ou vão se manter como ratos numa determinada ordem, que possam manter os nomes. Os nomes, pois, que já estamos ouvindo que vão ser mudados. Que nomes vão ser substituídos? A falta de milho já é visível. E vemos promessas não cumpridas. O Partido dos Ratos tem recebido dos faladores notícias dos delatores. Estão entregando quem fala. Os delatores vão conversar com os faladores profissionais, e em vez dos faladores profissionais fazerem o que eles deveriam, eles entregam os delatores e eles estão se dando muito mal. O cadeado agora é visto como príncipe. Parece que o cadeado está atraindo milhos de outras terras. O príncipe trará uma folha seca que ninguém ainda tem e ninguém esperava que as estrelas tivessem. Mas as estrelas deram para o príncipe uma folha seca extraordinária.
trazer e entregar nas asas do pelicano. É um presente do Estrela. Vigilante. Fiquei sabendo hoje nos cafés que muitos estão cancelando suas férias de fim de ano. Pior não é isso. Algumas autorizações. Tomar um chazinho de Durex aqui. Escute isso. Algumas autorizações de visita ao Mickey foram canceladas pelas águias. É isso mesmo que você está ouvindo. Autorizações de visitas para a casa do Mickey já estão sendo canceladas pelas águias de muitos moradores de Nárnia Central, o vigilante está falando. E eles estão sendo avisados pelas empresas que vendem os bilhetes, que não poderão mais ir para Nárnia do Norte. Parece até que tem alguns nomes já na lista da Intercorvos. O Mickey ficou no passado, e férias agora só em Nárnia. Reuniões deram errado. Alguns bateram de frente com o lindinho e de dedo na cara diziam para ele: resolve você essa merda, fecha aspas. O medo voltou. Os escravos estão mostrando medo em Nárnia. Parece que uma nuvem negra está vindo. Corvos, parte 2. As folhas secas dadas pelas corujas curandeiras dos narnianos que foram para a terra dos pés junto, como por exemplo do pé grande, por exemplo, foi alterado pelo menos 3 vezes. E isso também está com as águias, que querem uma folha seca completa sobre isso. E podem inclusive pedir que ele venha para fora da terra dos pés junto, para ser visto novamente por corujas curandeiras. E assim todos saibam com exatidão como foi que ele viu o galo. O tal milho para os marimbondos também foi cogitado, mas o que ninguém lembra é que marimbondos não precisam de milhos. Suas motivações são sentimentais. O que estão jogando sobre o GBN pode gerar uma nova fogueira, caso as águias não tenham até julho uma folha seca consistente de que Nárnia não é comandada por ratos. As águias irão anunciar para que todos ouçam que Nárnia é reinado por um narco-rei. E os faladores serão obrigados a falar do gambá como um narco-rei. Listas ocultas realmente existem, são verdadeiras. São suspeitos que estão sendo olhados com muito cuidado. E, a qualquer momento, poderão passar para uma lista pública, ou não, dependendo das olhadas das águias. O que tenho para dizer é muito sério. Existe sim a possibilidade de os marimbondos voarem. Sim, é verdade. E eles vão voar conforme o andamento das coisas. Tudo vem acontecendo de maneira muito clara, porém não pública. E isso tem colocado muitos nos seus devidos lugares. Se a carta é real, nós não sabemos. O que sei é que muitos falam sobre ela. Uma orientação a alguns pássaros seria essa carta, em relação a tudo que vem acontecendo. As folhas secas já estão em andamento, porém falta um pouco de coragem e talvez até de neutralidade para que se mostre isso. Ouvi um vento que ninguém nas árvores fala nada sobre isso. Os corvos precisam apurar tudo isso. Dizem que os marimbondos podem liderar uma grande rebelião no meio dos pássaros e pôr fogo na floresta. Se isso se confirmar, vai dar uma grande merda. Os ventos que eles têm são precisos e eles vão voar primeiro no centro de Nárnia. Os corvos dizem que os pássaros de asas douradas querem tirar o dourado de outros grandes pássaros. E o receio ainda é mexer com o velhinho, pois eles querem sujar o velhinho. Mas, na verdade, os corvos se baseiam no que o Robin disse, e ele não entregou ninguém. Estão inventando histórias e colocando isso também na conta do GBN. Os atuais pássaros receberam muitos milhos, eles foram comprados. As folhas secas da festa são contundentes. Os que traíram o pelicano o fizeram por moedas de prata e vão pagar o preço. E envolve todos. Dizem também, por aí os ventos, que os marimbondos vão para cima deles, caso eles não lavem-se, principalmente se tiverem a infeliz ideia de ir tomar café na casa da Débora. Se ficar evidente uma ação contra as boas-vilas de Nárnia, os marimbondos vão incendiar a floresta. O grasnar nos corvais é muito forte sobre isso.
Estão todos nervosos. Os marimbondos querem justiça e esperam que os corvos sejam imparciais e justos, e já avisaram que, se não forem, a coisa em Nárnia pode ficar difícil para todos. O assunto é muito sério, envolve muitos moradores importantes de Nárnia, e, segundo eles, os marimbondos querem sim comer melancias de sobremesa. Em Nárnia do Norte, lá em Nárnia do Norte, está se falando que metade de um grande povo de asas, de uma raça muito forte, está disposta a se movimentar em Nárnia do Sul, contrária à outra metade. Mas ainda são só ventos.